Abra a tua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24, e no versículo 17. Evangelho de Lucas, terceiro livro do Novo Testamento, capítulo 24 e o versículo 17. É uma passagem conhecida já. Eu coloquei o título dessa mensagem de Caminhando Entristecido. Capítulo 24, versículo de número 17. A minha tradução, ela diz assim: então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Amém? Eu acredito aqui que, se não todos, a grande maioria, conhecem essa passagem, que após a crucificação de Jesus, as pessoas se dispersaram. Isaías 53, no versículo 2, diz que não havia beleza nenhuma nele para que o desejássemos. Então foi um momento de muita frustração, de confusão, foi um momento que realmente deixou tudo estranho, mediante as expectativas. Porém, meus irmãos, quando você lê aqui sobre dois discípulos, que é o caso de Lucas e o caso de Cleopas, eles decidiram voltar à velha vida, como todos os outros ficaram confusos, mas esses estavam voltando por um caminho que não era para eles irem. Não era para eles irem para esse lugar. Mas eles estavam frustrados, por isso decidiram ir para esse lugar. Eles estavam indo para um vilarejo chamado Emaús. E durante esse caminho, a Bíblia diz que eles lamentavam, falavam das suas frustrações, né? Um lambia a ferida do outro, e estavam dessa forma. Numa certa altura, Jesus se aproxima deles e começa a ouvi-los, pergunta o que eles estão conversando. A Bíblia diz que eles param entristecidos ali, que é o que eles estavam realmente, emocionalmente, distraídos com relação às profecias, por conta da sua tristeza, e falam para Jesus: o senhor é o único homem aqui nessa região que não sabe o que aconteceu com relação a Jesus de Nazaré. E então você conhece a história, quando eles chegam ali na região e convidam Jesus para ceiar com eles, e quando Jesus divide o pão na hora da refeição, eles reconhecem a Cristo, e Cristo desaparece, e um olha para o outro e fala em alegria: não ardia o seu coração quando este falava? É interessante isso. Mas existem alguns pontos que me chamam a atenção aqui. E eu tenho algumas perguntas para fazer para você, que são perguntas que eu faço para mim também. Perguntas que eu me questiono de tempos em tempos. Olha, você não precisa me responder, mas você precisa se responder. Quantos aqui estão aqui porque tem certeza que Deus pode mudar a situação que você vive? Quantos que estão aqui confessam que já viram o cuidado de Deus na sua vida? Quantos aqui já tiveram pelo menos uma oração respondida por Deus? Quantos têm certeza que a vida aqui nessa terra, ela é passageira? E que a eternidade é o lugar de consolo para cristãos? Meu irmão, se você tem certeza que Deus tem poder para mudar essa situação, se você confessa que Deus tem cuidado de você e responde a oração, se você tem certeza que essa vida é passageira e a vida com Cristo é um consolo, por que está caminhando tão triste assim? Por que está caminhando tão aflito assim? Talvez você está envolvido na obra de Deus. Você não está, o que os crentes dizem, você não está desviado. Talvez você está vivendo, mas você não desfruta. Talvez você trabalha, mas você odeia o que você faz. Você não tem prazer naquilo que você faz. Talvez você casou e se sente infeliz. Talvez você estuda, mas não tem prazer nenhum naquilo que você escolheu estudar. Porque você estuda porque é obrigado. Olha no espelho, mas não gosta da imagem que vê. Obtém até resultados bons na vida,
mas continua insatisfeito. Coloca a culpa nos pais, no cônjuge, coloca a culpa principalmente na igreja, acha que o problema é geográfico, acha que tem que mudar de igreja. Muda de emprego, não pare o emprego. Muda de cidade, muda de relacionamento, muda de tudo. Às vezes, se pega com pensamentos sem temor a Deus e constantemente de fuga. Se você tem algum desses sintomas, você abaixou a sua cabeça. Você está perdendo a sua visão, a visão que você deveria defender. Você está com a mão no arado, sim. O que a Bíblia diz? O que Jesus falou? Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, se torna indigno do reino ou de trabalhar no reino. Mas você não olhou para trás. Você colocou a mão no arado, só que você esqueceu de olhar para frente. Você está olhando para baixo. E quando você começa a olhar para baixo, a autocomiseração, ela começa a consumir a tua motivação. Você parou de olhar para onde quer chegar. Não faz renúncias mais como aquela certeza que está fazendo um bom negócio. Ou você se sacrifica mais pelo seu sonho, ou você diminui o seu sonho. Você está a caminho de Emaús, porque está com a expectativa frustrada. Está parecendo o livro de Lamentações, não é? Está parecendo o livro de Lamentações, mas com um detalhe que faz toda a diferença, que está nesse texto, que é o primeiro ponto que eu quero destacar. Eles estavam frustrados, tristes, resmungões, murmuradores, né? Eles estavam negativos, pessimistas, num caminho que não era para eles irem. Mas o primeiro ponto que me chama a atenção, Jesus está caminhando ao lado deles. Jesus está caminhando ao seu lado. E nós observamos o resultado de pessoas que caminharam com Jesus. Gênesis, por exemplo, no capítulo 5, versículo 24, fala que Enoque andou com Deus e não pareceu mais ali. Por quê? Porque Deus o tomou. Eu não sei os detalhes da vida de Enoque, eu não sei como era o seu casamento, eu não sei das suas dores, eu não sei da criação dos seus filhos, mas eu sei que Deus nunca o abandonou. Tudo na sua vida foi passageiro, mas a presença de Deus, ela é eterna. A presença de Deus, ela é fiel. E aquele que entende isso, consegue reconhecer quando o salmista diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Coloca uma coisa na tua cabeça, meu irmão. Você que está me assistindo, ou você que está aqui, coloca uma coisa na minha cabeça. Você é sozinho. Ô pastor, que pesado. Isso aí não é antibíblico, não? Não, não. Você vai ver que as pessoas morrem. Você vai ver que as pessoas saem da tua vida, te deixam. Você vai ver que as pessoas, elas crescem, elas vão. Você vai ver que assim como João Batista, você pode batizar, é necessário que Cristo cresça e você diminua. Você vai perceber, meu irmão, que se você não aprender a caminhar com Deus, você vai viver culpando pessoas e frustrado. Amém? Olha para mim aqui. Você precisa entender que Cristo é a companhia para toda a eternidade, que te dá condições de você segurar as pontas quando você não entende o que está acontecendo. Canções com Ele, romances com Ele, porque a palavra deserto significa lugar solitário, e é o lugar que você aprende a se relacionar com Deus. Deus nunca abandonou, Deus nunca abandona. Tudo na vida é passageiro, juventude, dinheiro, saúde, pessoas. Conversa com uma pessoa viúva. Se você não aprender a caminhar com Deus, você vai chegar num vazio existencial terrível, um buraco que nenhum psicólogo ou medicamento vai conseguir preencher.
nenhum psiquiatra ou psicanalista, ou seja que for, vai conseguir nenhum tipo de droga ou prazer momentâneo vai conseguir satisfazer você. A Bíblia deixa bem claro que Deus, Ele tratou pessoas especiais. Por quê, pastor? Porque Ele é especial. E quem é especial trata as pessoas especiais. Quem tem qualidade, quem é qualidade, vai tratar as outras pessoas com qualidade. Amém? Quando você chega, às vezes você chega numa oficina mecânica, a pessoa que eu levo lá, o mecânico que eu levo, são dois ali, eu levo o carro quando precisa, o chão do cara é um gelo, um cinza claro, assim. Você não vê sujeira de peça, graxa, aquele monte de coisa no chão. O trabalho do cara é excelente. Agora, quando você chega naqueles, pode ser mecânico, pode ser pedreiro, pode ser eletricista, marceneiro, serralheiro, que você vê o perfil do ambiente do trabalho, você vê a organização, até da vestimenta, do jeito de falar e tudo mais, você vai entender que o jeito, a qualidade de servir também vai ser dessa forma. Amém? O próprio Deus, Ele é especial e Ele vai tratar pessoas especiais. Por que a gente resiste tanto àquele que não é para ser resistido? Tem uma música americana, eu não sei, eu não lembro a melodia dela. Eu só lembro que a cantora que ministra esse hino no piano, ela canta desde a sua juventude para Deus. A vida inteira, inclusive é a profissão dela. Ela canta o gospel nos Estados Unidos e é muito lindo. Ela canta com Bill Gaither, tá? Bill Gaither, é muito famoso esse homem nos Estados Unidos, já é de idade. Mas ela conta que ela foi no médico por conta de uma questão na coluna em cima. O médico disse para ela: olha, nós vamos operar, mas as tuas cordas vocais vão correr um risco muito grande. E ela fez a cirurgia e as cordas vocais dela ficaram como espaguete. Ela não conseguia cantar mais. Ela conseguia conversar, mas não cantar. E um dia, ela foi até o piano e ela começou a tocar ali e chorar. E ela falava com Deus: Senhor, se eu não consigo mais cantar, o Senhor continua sendo meu Deus. Se eu não consigo mais entregar esse louvor mediante a multidão, conduzir eles ao louvor, o Senhor continua sendo o Todo-Poderoso, o Deus que tem poder para curar, para transformar. E ela foi fazendo oração e reconhecendo Deus, e ela falou que começou a sentir um calor que talvez você já sentiu também, eu já senti em uma parte do corpo que Deus estava curando, e Deus curou ela ali. E o louvor dizia assim, olha só, o louvor dizia assim, eu passei por isso, eu fui em médicos, eu fui em psiquiatras, psicólogos, eu fui em casas assim, eu fui desse jeito. E o Senhor estava pacientemente na fila, esperando humildemente para me curar. Humildemente para lavar os meus pés. Humildemente para me sarar. Eu rodei o mundo, eu fui para todo lugar. Mas o Senhor estava na fila humildemente, aguardando a sua vez para recuperar a minha vida. Aprender a caminhar com Deus é permanecer em pé quando as ondas vêm, quando o vento forte bate, e perceber que você edificou o teu emocional, as tuas decisões na rocha. Porque você vai continuar. Então, mesmo entristecidos, eles não perceberam, mas Jesus estava caminhando com ele. E Jesus está caminhando com você. Ele tem escutado as suas murmurações. Ele tem escutado os seus resmungos. Ele tem revelado as situações para você. Ele tem explicado as escrituras para você. Ele tem mostrado coisas para você aprender. Presta atenção. Tem coisas que Deus dá para a gente aprender. E tem coisas que Deus dá só depois que a gente aprende. Pode ser o momento que você está passando algo muito difícil, mas a pedagogia da vida,
ela com Deus, ela sempre vai trazer ali um caminho de salvação para alguém. A gente não entende por que está passando por algumas coisas, mas a gente entende que a missão caminha com a gente, Cristo caminha com a gente aonde a gente estiver. E às vezes Deus permite que você esteja, como Paulo esteve numa prisão, injustamente, para ganhar um homem que começou uma igreja através da sua vida, lá em Filipenses, ou numa cruz, onde Jesus estava, que além de nos salvar, tinha uma pessoa ali que precisava ser salva. 2 pessoas, mas uma pessoa aceitou só a Cristo. Atos capítulo 9, versículo 16, o próprio Deus chega e fala para Ananias: eu é que sei o quanto você deve padecer pelo meu nome. Então a gente não entende o porquê de algumas fases na vida, mas aprender a caminhar e entender que Cristo está caminhando com a gente, faz a gente entender que a mesma fé que faz você vencer e avançar, é a mesma fé que faz você resistir nos momentos difíceis. Confiando em Deus. Tem coisa que a gente vai receber de Deus só depois que a gente aprende, para não fazer da bênção maldição. Vocês lembram do filme Karate Kid dos anos 80? Eu já disse isso aqui algumas outras vezes. O filme que não é Nutella. Que esses mais novos agora são mais Nutella. Mas aquele rapazinho que era explosivo, eu não lembro o nome dele agora, ele queria aprender a lutar uma arte marcial. Então, teve um senhor oriental que se dispôs em ajudá-lo. E quando ele chega no primeiro dia da aula, ele pensou que ele já ia começar a socar, saco de pancada, fazer golpe e coisa e tal. Aquele senhorzinho entrega um pincel na mão dele, parece pastor, entrega um pincel na mão dele e uma lata de tinta. E fala para ele: pinta a cerca. Talvez aquele menino podia ter pensado: bem, pelo jeito eu vou pagar pela aula, né? Pelo jeito eu vou pagar pela aula. Então, tá bom. E foi e começava a pintar. E eu olhei naquele filme e eu falei: cara, tinta boa essa aí. E ele pintou. Quando ele terminou de pintar a cerca, eu não sei quanto tempo levou, ele já estava frustrado, de uma certa forma, tanto desencorajado, desiludido, desapontado. Ó, já pintei ali, daí vamos aprender a lutar e coisa e tal. Ele falou: agora é o seguinte, tá vendo o carro ali? Aqueles carros da década de 50, aqueles carros grandões, assim, parece aquela banheirona, né? Você vai lavar ele e você vai encerar ele inteiro. Pô, mas... vai. E ele foi. Chegou ali e ficou ali ilustrando o carro, ilustrando um tempão e coisa e tal, e fazendo. Além das questões psicológicas de obediência e permanência, aquele jovem achava que isso não prestava para nada, e quando ele chegou a um ponto de questionar o seu mestre ali, o seu tutor, ele falou, e a primeira lição, a autodefesa, que é quando ele estava lustrando aqui, né, com as 2 mãos, os 2 braços, a autodefesa que ele estava ensinando, e a outra era uma forma de ataque, que ele estava treinando com a pintura. Aquele rapaz estava se sentindo desmoralizado, entendeu? Por muitas vezes eu passo por isso em situações, né? Eu lembro uma vez que eu fiquei uns 2 meses fazendo apelo na igreja, pedindo ajuda, para poder fazer um serviço mais pesado, para a gente colocar aquele portão ali. E não apareceu ninguém, mas Deus sabe o porquê, né? Eu aprendi que tudo tem a ver na minha relação com Deus. Não adianta você ficar culpando pessoas. É sempre Deus que mostra o coração, que perturba ou não. Senão você vai viver magoado com pessoas, brabo, porque tal pessoa tem, não. Meu irmão, eu sei que eu cheguei aqui de manhã, umas 7, 8 horas, e eu fiquei até umas 2, 3 horas da tarde com a picareta na mão, fazendo uma valeta 40 por 40 de fundura. 40 por 40 de fundura. Ali, durante 14 metros, que é o portão da igreja, de 6 metros de abertura, mais 14 metros que eu precisava esse daí, e 21 metros até lá. Só para você ter uma ideia. O Sandro vai lembrar, que alguns vão lembrar, que nós aterramos esse terreno no início ali, e tem um monte de paralelepípedo, né, Sandro? Aí você pegava a picareta e fazia pum! A picareta. Eu sei que eu fui terminar de tarde aquilo,
E chegou numa altura, como se não bastasse eu resmungando dentro de mim, eu sou um péssimo líder, né? Quantidade de homem que tem na igreja, ou pessoas, e enfim, porque eu isso. E de repente, para ajudar, minha mãe manda uma mensagem: oi filho, o que você está fazendo? Eu falei: estou fazendo uma valeta, não sei o quê. Coitado de você, filho. Tadinho de você, filho. Ninguém, filho, e não sei o quê. Não, Eu pensei assim, meu Deus do céu. Aí eu fiquei me sentindo pior ainda. O que eu faço? Aí parecia aquela frase japonesa, sabe? Ai que dó de mim. Mas aí o Espírito Santo veio e ministrou sobre mim. Olha como você é privilegiado. Olha como eu te dei força, saúde e tempo para você fazer isso. Quanta gente está numa penitenciária pagando por erros que cometeu? Quantas pessoas estão no hospital desejando ter saúde? Quantas pessoas estão fazendo força para fazer o mal para alguém ou para se defender de alguma coisa? E você está fazendo algo para receber as pessoas que eu amo. Que privilegiado você é. Aí eu respondi minha mãe: não, mãe, não é coitado não. É uma bênção isso aí, preparar o caminho daqueles que Deus ama. Sempre é um privilégio. Isso é, caminhar com Deus vai ensinar você que não é solidão, é solitude, que tem momento para tudo. Você não entende o porquê de alguns momentos na tua vida, mas você sabe que aquilo vai servir de lição para alguém, às vezes, que está desistindo, para alguém que é casado, mas se sente só, para alguém que tem um monte de gente rodeando, mas se sente só. O Pai Celestial sabe o que está fazendo na sua vida, por mais que você não perceba, Ele está caminhando com você. Na tempestade em alto mar, no casamento que está arriscando passar um vexame entre os convidados, na morte de um ente querido, quando parece que está tudo atrasado, quando você olhou para a tempestade e esqueceu de olhar para Cristo, você afundou, Ele está contigo. Quando no meio de um deserto, Ele acaba multiplicando ali pães e peixes, por que você anda tão triste assim? Ele está contigo, meu irmão, Ele está com você. E o segundo ponto que me chama a atenção nessa passagem: Ele sempre coloca alguém para caminhar com você. Ele sempre vai colocar alguém para caminhar com você. Sempre, sempre, sempre. Cleopas não caminhava só. Lucas estava com ele. Lucas não caminhava só. Cleopas estava com ele. Você terá que confiar em alguém. Só que essa pessoa não é Deus. Entenda isso. Nós teremos que confiar em pessoas. Pastor, mas o livro lá de Jeremias diz: maldito o homem que confia no homem. Você precisa entender o contexto. Maldito o homem que se apoia no próprio braço. É o que continua o versículo. Há pessoas que confiam demais em si. Demais em si. Há um limite até onde você coloca as tuas expectativas em pessoas. Porque pessoas não são Deus. E a gente erra quando coloca expectativas demais em pessoas. Como que você vai confiar a tua felicidade nos ombros de uma pessoa que é tão atrapalhada quanto você? Daí acaba julgando a pessoa. Não é? Acaba julgando a pessoa. Meus irmãos, quando Deus decide abençoar você, Ele coloca alguém próximo a você. Não esquece disso. Às vezes algumas pessoas chegam na nossa vida só por causa de um momento. Às vezes Deus coloca alguém na nossa vida por um longo período. Às vezes Deus coloca alguém na nossa vida para a nossa vida. Mas Ele usa pessoas e Ele coloca você também na vida de pessoas. E você precisa entender essa visão. Que existe uma bênção do convívio. Agora, a dúvida custa muito caro, não é? A dúvida, ela empobrece pessoas. A dúvida, ela paralisa pessoas. A dúvida, ela perturba pessoas. Todo ateu, não é que ele não acredita em Deus.
ele só é uma pessoa amargurada, que se frustrou com uma expectativa muito grande e caiu na lábia de outras pessoas amarguradas. Algo satânico. Olha, meus irmãos, Deus sempre coloca alguém com a gente. Ele colocou Timóteo na vida de Paulo, ele colocou Simão Cirineu na vida de Jesus, exatamente para ajudar a carregar a cruz. Ele sempre coloca pessoas em determinado tempo das nossas vidas. Aí eu pergunto para você, quem que Deus tem colocado na sua vida? Deus tem colocado pessoas além de cônjuge. Deus tem colocado pessoas. Tá? Cuidado com o orgulho. Porque o orgulho faz você se vingar. O orgulho faz você perder bênçãos. O orgulho faz você não conviver com pessoas. Olha só, meus irmãos, as pessoas vão errar com a gente e vão errar sério. E a gente vai errar com pessoas e vai errar sério. Não esqueça disso. Quando você assiste, eu gosto de filme de Bang Bang também. Esses dias eu estava assistindo, né? Os filmes de Bang Bang ali. Como é que era? Os Indomáveis. É um filme pesado. Pesado, eu digo, um filme antigo, né? Não tão, anos 90, esse não é antigão. Se bem quando você fala dos anos 90, você estava falando de 30 e poucos anos atrás, né? Mas você consegue perceber que esses homens, caçadores de recompensa, eles sempre caminhavam sozinhos. Por quê? Django, esses outros. Mas na vida real Por quê? Quem que vai querer conviver com alguém que se você arriscar pisar na bola, o cara na tua cabeça? Quem que vai querer se relacionar com uma pessoa que qualquer coisa, manifesta ali um Vera Verão? Tudo é um escândalo, tudo é uma ameaça de ir embora, tudo é uma ameaça de contar, de xingar, de dizer, de bater, de jogar coisa, de quebrar coisa. Quem que vai querer conviver? Aí depois vai vir com a conversa, pastor, não tem mais mulher na sociedade, pastor, não existe mais homem para casar. Não é assim não. O ser humano continua com 2 olhos, um nariz, uma boca, mas as pessoas são reflexo de quem nós somos. Cuidado com isso, cuidado, presta atenção no que eu vou falar. E alguns lugares só revelam melhor quem nós somos. Olha para cá. Alguns lugares, eu vou repetir isso. Alguns lugares só revelam melhor quem nós somos. E aí nós temos vontade de fugir. Vontade de fugir de casamento, vontade de fugir de igreja, vontade de fugir de lugares de convívio, porque esses lugares revelam quem nós somos. Exige da gente uma evolução no comportamento. Exige perdão, exige humildade para conversar, iniciativas. Exige um comportamento que leva à cura, porque o orgulho separa pessoas. Você vai ver que um dia chegam para Jesus e falam para ele, Senhor, Moisés permitiu da carta de divórcio. O que o senhor diz? Ele falou, Moisés permitiu, porque o coração de vocês era muito duro. O que era a carta de divórcio? As pessoas, os homens, separavam, mas tinha que dar uma carta de divórcio para a mulher, para ela ser livre. E eles casavam de novo. Só que enquanto eles não davam a carta de divórcio para a mulher, ela ficava presa. Então eles casavam, faziam, e ela não. Você está entendendo como isso é sério? Seja o que for. Porque Moisés permitiu essa carta, porque o coração deles era muito duro. O coração duro não deixa as pessoas conviverem, perdoarem. Deus sempre coloca pessoas para caminharem com a gente, mesmo que estejamos num caminho errado. Opa, pastor, peraí. Como que Deus está caminhando comigo para um caminho errado? Como que Deus coloca alguém na minha vida num caminho errado? A Bíblia diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele está para nos convencer do erro. Deus envia pessoas para nos alertar, para nos ajudar, e você vai ver isso ao longo da Bíblia. Você vai ver isso. Terceiro ponto que me chama a atenção, que eu quero destacar. Eles estavam no caminho errado. Eles estavam indo para Emaús, porque eles estavam decepcionados. A nossa vida aqui em Jerusalém acabou. Meu ministério aqui acabou.
sendo que eles deveriam permanecer em Jerusalém. Jesus confirma isso no verso 49 do capítulo 24, após encontrar com os 11 ali e com alguns. O curioso é o fato, Jesus chegou a se manifestar. Tamanho era o seu convite para que entendessem o caminho correto. Olha só, muitas vezes eu encontro pessoas que estão caminhando para um caminho difícil, um caminho de divórcio. Muitas vezes eu encontro pessoas que estão caminhando para um caminho do inferno. Eu encontro pessoas que estão caminhando para um caminho das drogas. Eu lembro uma vez que eu estava andando no bairro aqui, e encontrei um rapaz, imagine só, eu sou pastor aqui no bairro há 23 anos, titular faz 21. Conheço bastante gente. Eu encontrei um rapaz com um bujão aqui no ombro, andando meio acelerado assim, fazendo aquela boca da Nike, sabe? Daí eu falei, você está indo aonde? Olhou para mim assim, não, só estou indo ali, por quê? Eu falei, você está indo vender esse bujão para você usar droga, né? Não me respondeu, continuou andando rápido. Daí ele parou no comércio, e eu falei para o homem do comércio, o senhor sabe que esse homem aí deve estar roubando o bujão da mãe dele. Estou te ajudando. Ele ficou bravo comigo. O rapaz fechou o comércio na hora, porque não queria confusão. O rapaz não conseguiu vender o bujão ali na hora. A frustração toda acontecendo, não é? Porque você vai encontrar pessoas na vida que estão indo para um caminho errado e que às vezes ficam bravos com você. Mas foi a melhor coisa encontrar com essas pessoas, porque às vezes fica como se fosse uma pimenta na cabeça da pessoa. Uma pimenta, e a pessoa, ela não consegue se livrar daquelas palavras ali. Vai dormir com aquela pimenta na cabeça. Esse tempo atrás, eu encontrei com um rapaz, outro rapaz, conversei com ele, e aí ele falou, pastor, não tem como ficar na tua casa aí uns 2 meses? 1 mês, ele falou. Eu falei, minha casa não é casa de recuperação. Não tem jeito. Você precisa ir para a comunidade terapêutica, rapaz. Não, para lá não vou de jeito nenhum, porque mas você está falando como se lá fosse o inferno. Lá, cara, é um lugar de tratamento, e Deus não coloca alguém lá para ser torturado. Deus coloca alguém lá porque ama, para ajudar, para recuperar, e é um tratamento, é maravilhoso o tratamento. Inferno é o que você está vivendo aí. No outro dia o rapaz, humildemente, entrou em contato, pastor, não saiu da minha cabeça isso. Por quê? Porque Deus ama, Deus quer tratar, Deus quer ajudar. Eu lembro uma vez de um homem, depois de um culto, na igreja ali debaixo da igrejinha, ele chegou ao altar e falou, pastor, eu estava no boteco, cara. Estava no boteco, e daí chegou um cara, sentou do meu lado e falou, cara, o que você está fazendo aqui? Você não tem cara de gente de boteco, cara, você tem cara de gente de igreja. Ele deu risada, ele falou, qual que é a tua, cara? O cara estava um tanto bêbado ali, e o cara falou para ele, você não é cara de boteco, cara, você tem cara de gente de igreja, cara, volta para a igreja, cara, você tem cara de crente, e saiu. E o cara veio assustado falar comigo, pastor, mas como que o Espírito Santo, falei, não, meu irmão, quando Deus manda, até o diabo obedece, cara, você precisa entender isso aí, tem diabo evangelizando mais que gente, estou falando para você, tem diabo incorporado em pessoas que têm evangelizado mais que... Como assim, pastor? Assustando o crente desviado e fazendo voltar para a igreja. Enquanto algumas pessoas não testemunham a sua fé, enquanto algumas pessoas não contam a sua superação de fé, tem um rapaz, é um apelido dele, né? Schuller, não é esse o nome dele? Eu falo isso porque ele dá liberdade, né? E muitas vezes... ele está lá na biqueira, caído, orando pelos caras, falando para os caras voltar para a igreja. Tem cara que volta para a igreja e fala, não, o Schuller estava lá na biqueira, a gente estava usando junto. Mas ele falou do amor de Jesus por mim. Eu não estou dizendo para você que é certo a queda. Eu estou falando para você que de alguma forma as pedras clamam. Sabe por quê, meu irmão? Porque algumas pessoas estão no caminho errado. Porém, Jesus vai até lá recuperar essas pessoas. Eu encontro pessoas numa trilha de mágoa, que você tem que esperar a pessoa desaguar toda aquela mágoa para falar de Cristo. Eu encontro pessoas, eu já contei para vocês isso uma vez, mas eu vou contar de novo, porque é cômico.
Eu falei para você que eu sempre sou uma pessoa atrapalhada com relação à rede social. Quando lançaram o Orkut, demorei para ter um Orkut. Daí quando abriram para mim o Orkut, já estava a moda do Facebook. Daí ninguém falava mais de Orkut, só de Facebook. Postava as coisas lá, eu pensei, que coisa mais sem graça. Quando eu abri um Facebook, ninguém falava mais de Facebook. Falavam de Instagram e de outras coisas, Twitter e outras coisas. Aí um dia eu estou lá, não sei se era Instagram ou Facebook, e apareceu uma rede social nova. Aí eu pensei comigo assim, não vou ficar para trás, dessa vez já vou me inscrever mais cedo. O nome da rede social era Tinder. Pensa num cara ignorante. Me cadastrei ali, de boa. Uma semana depois, mais ou menos depois, aí até eu entrei e eu vi algumas pessoas ali. E eu pensei, vou mandar, como é que ele chama? Vou mandar convite. Daí eu pensei comigo, não vou mandar convite. Eu vou esperar, porque vão me ver e vão mandar convite para mim. Passou uma semana, mais ou menos, eu entrei lá, a hora que eu vi, tinha algumas mensagens, e eu li aquelas mensagens, eu falei, mas o que é isso? Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu não conseguia sair do negócio e comecei a pedir ajuda. Até que me tiraram. Mas eu caminhei por um lugar que tinha pessoas no caminho errado, que era o Tinder. Gente de igrejas. Depois eu descobri, não entrei nesse daí, porque daí eu já estava mais esperto, que tem um submundo do Tinder, que é o Badu. Submundo, que é só metade demônio e metade gente. Que é só The Walking Dead, pessoa que emerge do mar, assim, que vive em dois mundos. Que é só Fred Krueger. Mas, às vezes você está caminhando por um lugar que você precisa entender que, no momento de alerta de Jesus, Deus restaura o teu propósito de vida, como resposta da oração na vida de alguém. Meu irmão, tem alguém clamando aonde você está. Presta atenção. Tem alguém clamando aonde você está. Tem algum infeliz perto de você. Só que você perdeu a visão porque você está olhando para baixo. Está triste. Eu queria tanto ter mais dinheiro. Eu queria tanto ter mais juventude. Eu queria ter tanto alguém na minha vida assim. Eu queria ter tanto isso ou aquilo. Ou que me reconhecessem mais. Eu queria. Perdeu a visão do propósito do nascimento, que é ser a resposta de Deus na vida de alguém. Deus, Ele não te deu o nascimento em vão. Quando você olha para baixo, você tem vontade de se enforcar. Quando você olha para baixo, você tem vontade de usar droga. Quando você olha para baixo, você tem vontade de chutar o balde, acusar todo mundo, fugir de todo mundo. Quando você fica olhando para baixo, você tem vontade de ficar se entupindo de chocolate e de lasanha. Quando você fica olhando para baixo, meu irmão, o desânimo vem. Mas quando você olha para frente, quando você tem a visão que o Espírito Santo dá, meu irmão, a vida, ela se pronuncia em você e através de você. Você se liga à videira, e todo ramo que se liga à videira, ele vai ter fruto. Os frutos vão ser doces, os frutos vão nutrir, a sua sombra vai abrigar pessoas, vai ser consolo, porque é o Salmo 1 que diz isso. E por mais que venha um período desértico, as suas raízes estão profundas, por mais que o rio se seque por cima, a água por baixo, ela vai nutrir você, porque as suas raízes são fundas na palavra de Deus. Meus irmãos, volte para Jerusalém, volte para a condição do motivo do teu nascimento. Nós estamos sempre esperando uma fase passar para começar outra, sempre esperando uma fase passar para às vezes iniciar alguma coisa, e isso é muito errado, porque enquanto você espera, a vida está acontecendo. As pessoas estão morrendo. As pessoas estão deixando, as coisas estão... E talvez alguns aqui, algumas pessoas que estão me ouvindo, o seu Deus não é o Deus da igreja. O seu Deus é Mamon, é o dinheiro.
só vive atrás do dinheiro, somente atrás do dinheiro. Tudo é dinheiro. Eu tenho certeza que se recebesse dinheiro cada vez que estivesse no ministério de louvor, não iria chegar atrasado. Eu tenho certeza que se recebesse dinheiro cada vez que estivesse no diaconato, ninguém iria chegar atrasado. Eu tenho certeza que se recebesse dinheiro cada vez que levasse uma mensagem no altar, nenhum pastor iria sair da igreja. Porque recebe em alguns lugares, essas pessoas vão pensar, não, é uma renda que eu tenho. Eu tenho muita certeza que se alguém às vezes tivesse uma renda de 5 mil, não ia ficar nesse pensamento duplo, eu quero sair da igreja, eu quero ficar, a pessoa ia pensar, eu vou dar um jeito de permanecer, eu vou dar um jeito de resolver, porque o seu Deus é o dinheiro. Não é dizimista, não é ofertante, porque desconfia de Deus. Mas escute, a igreja, ela continua comigo, ou sem eu. A igreja continua com você ou sem você. Não fique achando que a próxima fase que você vai produzir, talvez você está num caminho errado agora. Talvez Deus está enviando mensagem a alguém para falar diretamente com você, para que os seus olhos sejam abertos e você enxergue Cristo. Eu fumei cigarro dos meus 12, 13 anos até os 16 anos. E olha, cigarro é uma das drogas mais ruins, difíceis, aliás, de você abandonar. Porque ela não tira o teu juízo. Você compra livremente e ela acaba virando uma distração, aparentemente alívio, embora vai deixar muito mais ansioso depois. Embora encurta a horta do coração e problemas cardíacos e pulmonares sejam muito sérios, né? Queima os alvéolos e tudo mais. Mas eu lembro que eu cheguei com 15 anos, cheguei a um ponto que eu estava fumando 2 carteiras de cigarro por dia. Gente, cada carteira é 20 cigarros. 2 carteiras de cigarro por dia. E quando ia, antigamente a gente falava para danceteria, balada, danceteria, era mais 2 carteiras de cigarro à noite. Era 4, em 24 horas, era 4 carteiras de cigarro. Era 80 cigarros, é isso, né? Eu tenho descalculia. Só para você entender. E aí, o que passava na minha cabeça? Quando chegar o próximo ano, virada de ano, aí eu não vou fumar mais. Continuava fumando. Quando eu fizer aniversário, aí eu vou parar de fumar. Não parava de fumar. Quando? Aí eu vou fumar. Sabe quando que eu parei de fumar? Quando eu aceitei Jesus, eu pensei assim, não existe fases na vida desse jeito mais não. Eu já tentei parar de fumar várias vezes, Senhor, está aqui uma carteira de cigarro nova, um isqueiro novo, eu estava na praça Tiradentes, sempre caminhei, ou dirigindo no carro, sempre falando com Deus, e eu peguei aquelas 2 coisas, joguei no lixo, lá na praça Tiradentes, eu era office boy ainda, tinha 16 anos, e eu falei, Senhor, até hoje eu tentei sozinho, não consegui, mas toda essa ansiedade, eu vou mirar, pregando o evangelho, testemunhando. Toda essa ansiedade, vou procurar melhorar a vida de alguém. Meu irmão, já mexi muita massa branca de cimento para os outros, evangelizando. Um que vem aqui na igreja, que hoje é diácono na igreja, foi o Wilson Preto. Ele nem era da igreja. Eu falei, vou evangelizar esse cara. Fui lá conversar com ele, e ele estava fazendo o muro da casa dele ali, eu deixei um monte de massa branca pronta. Mas a quantidade de gente que eu já pintei casa, já ajudei, já fiz isso, já levei de caminhonete, já fiz, simplesmente para ajudar. Simplesmente por amor, porque estavam num caminho errado. Escute, meu irmão, Cristo, ele não estava num caminho errado. Cristo, ele estava num caminho de resgate. Esse tempo atrás falaram assim que o pastor é muito interesseiro, fica andando com gente que tem dinheiro e coisa e tal. Eu falei, a maioria das pessoas que eu ando é nóia, não tem dinheiro nenhum. Eu estava chegando para encontrar com um pastor, ele falou, ei pastor, cara, dá a saber que é você que está chegando. Eu falei, por quê? Sempre tem um nóia do lado? Eu falei, não, nem sempre tem, não é não. E as pessoas falam, diga com quem tu andas, falou para mim. Eu falei, pois é, eu ando com Cristo. E quem quiser andar com Cristo vai andar comigo, entendeu? E
eu sempre trabalho na missão de ir recuperando essas pessoas. Por quê? Estão indo para Emaús. Jesus, ele foi para Emaús para recuperar a visão desses homens. Quando eles recuperaram a visão, meu irmão, com certeza eles voltaram para Jerusalém, a tal ponto que Lucas escreveu esse evangelho, se tornou um discípulo do apóstolo Paulo, um companheiro missionário. Talvez você está precisando, talvez não, você está precisando ser resposta de Deus na vida de alguém que está aflito, e que você não para, nem na hora do almoço, para falar para essa pessoa: deixa eu fazer uma oração por você, pelo teu patrão, ou eu quero ser grato a você. Coloca a mão no ombro do teu patrão e fala, ou da tua patroa, ou de algum conhecido, porque às vezes você vê que a pessoa não está tendo um dia legal, está tendo um dia complicado, e Deus colocou você lá naquele caminho difícil, para você colocar a mão no ombro: Senhor, eu não sei do que essa pessoa está aflita, eu não sei o que está passando, mas eu sei que o Senhor é o Deus que resolveu muitos problemas para mim, e pode resolver os problemas dessa pessoa. Abençoa a família, abençoa a saúde, abençoa esses desafios que ele tem ou que ela tem. Liga ao céu, Santo Deus, pois nós repreendemos toda a artimanha satânica. Faz uma oração. Você vai ver que essa pessoa vai ser evangelizada. Você vai ver que essa pessoa vai ter leveza no coração. Que no meio de toda uma turbulência, uma luz se acendeu. E aquela pessoa vai ter paz. E um dia essa pessoa vai chegar para você e vai falar: qual a igreja que você vai? Eu vou num dia com você lá. Qual a igreja que você vai? Meu irmão, minha irmã, como que você está no caminho? Como que você está no caminho? Porque hoje eu quero orar para que os teus olhos sejam abertos, no nome de Jesus Cristo, mediante a missão na tua diária, mediante o lugar que você está. Como que você está com os teus olhos? Talvez você está olhando para os teus pés, por isso está triste, ansioso, porque as pessoas abandonam ou não suprem você, porque as pessoas não te correspondem, e às vezes fala: pastor, eu perdi o vínculo. Mas você pode olhar na direção correta e entender que é Cristo que está falando com você nessa mensagem. Você não pode humanizar uma mensagem que é espiritual, porque eu tenho certeza que a igreja de Cristo, ela tem uma missão, que o mamon não é o seu Deus. O dinheiro lhe serve, assim como a sua mordomia também, o seu físico, o seu intelecto, a sua busca. Mas Deus está chamando você. E Deus te deu vocação, habilidades necessárias que você precisa se posicionar. Ele é o Deus da provisão, meu irmão. Ele é o Deus que apacenta. E você precisa entregar, não é só o teu corpo para Jesus, a tua alma não, a tua paz para Ele. Senão você vai viver no redemoinho de confusões de pessoas. Deus está chamando você para que os teus ouvidos estejam abertos, mas para que os teus olhos sejam abertos e você enxergue a Cristo. Se coloque em pé, eu quero orar por você hoje. Coloca a mão no teu peito assim. Santo Deus, há pessoas que estão me assistindo, talvez uma penitenciária, pessoas que estão me assistindo ou me escutando, talvez fazendo algum serviço na sua casa, pessoas que estão no seu trabalho me escutando hoje, ou num domingo pela manhã, mas o Senhor é Deus e sabe de todas as coisas. Eu quero pedir para que os olhos dessa pessoa sejam abertos, que o teu Espírito Santo venha conduzir essa pessoa a responder o seu chamado poderosamente. Que aquele coração que está cauterizado, endurecido, embrutecido, Pai, que não quer escutar mais nada ao redor, seja alertado pelo Senhor, apacentado, para que a sua missão seja cumprida. Quero pedir ao Senhor, Pai, que os detalhes da salvação venham acompanhar as palavras dessa pessoa, que a paz do Senhor venha habitar essa mente de tal forma que venha perdoar
de tal forma que venha ter humildade, de enviar uma mensagem, de procurar pessoas, de pedir perdão ou de perdoar pessoas. A humildade, meu Deus, de ter iniciativas para que não venha fugir, mas venha consertar. Em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor que os olhos sejam abertos mediante aos infelizes que estão ao redor e precisam escutar o testemunho, e precisam de uma ligação aos céus, como uma oração, por exemplo. Espírito Santo, eu peço que a tua cordialidade venha acessar as áreas da vida dessa pessoa que estão enfumaçadas, limitadas. Espírito Santo de Deus, apacenta o teu rebanho, que toda a idolatria caia por terra. Talvez a idolatria é uma pessoa, talvez a idolatria é o dinheiro, talvez a idolatria são os prazeres, talvez a idolatria é a si mesmo, mas eu quero pedir ao Senhor que esse homem, essa mulher volte para Jerusalém, para que seja revestido do alto, se comporte, meu Deus, para receber, Pai, o teu poder, mediante as lições que tem aprendido do Senhor, Pai. Eu quero pedir esta graça salvadora. Apacenta essa vida de tal forma que essa pessoa enxergue o teu propósito de uma forma longínqua e caminhe confiando no Senhor agora, por mais que as coisas não estejam como gostaria, por mais que as situações não estejam como essa pessoa imaginava que seria. Eu quero pedir que a resistência da fé no Senhor venha acontecer, que a criatividade venha explodir de uma forma resoluta e que tudo isso seja para a tua glória. É a nossa oração em nome de Jesus, e todos digam que Deus abençoe a vida de todos vocês e que os teus olhos realmente sejam abertos para que a igreja esteja. Meu irmão, a igreja não está onde não precisa, né? A igreja está para aquele que está perdido, não para aquele que se acha que está achado, para aquele que precisa ouvir o evangelho, não para aquele que diz que não precisa ouvir. Deixa Deus ou as situações falarem com essa pessoa, tá bom? Então vai chegar um momento para tudo, não esqueça disso.